pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam em paz. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História dessa semana. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estamos falando já sobre a história do nosso país, sobre a história do país que hoje nós chamamos Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, como foi que isso ocorreu. E então, pessoal, já indo para a nossa aula, vocês têm aí, tá certo, no livro de vocês um texto de apoio, mas vamos aqui voltarmos um pouquinho para o que conta a história sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Tá bom? Nós já falamos nas aulas anteriores sobre quem vivia aqui, os nativos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses e como eles viviam, como era a forma de vida deles. Só que hoje nós vamos falar já sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, esse momento tão histórico que até hoje é tão falado, que é a chegada dos portugueses, né? Em 1500, para começo de história, como foi que os portugueses resolveram sair de Portugal, enfim, para buscar novas terras? Como vocês sabem, como já foi refletido em sala de aula, antigamente a única forma de se locomover, a única forma de locomoção antiga era navios, né? Era essa forma de transição marítima. E em 1500, como diz aí no livro de vocês, o rei de Portugal, Dom Manuel I, ele mandou organizar uma frota com 13 embarcações, com o intuito de encontrar um destino mais curto para chegar às Índias, essa região em que havia produtos raros e que chamavam muita atenção e eram muito valorizados pelos portugueses. Esses produtos raros eram as especiarias. Essas especiarias eram temperos e condimentos, como o cravo, a canela, que serviam para conservar o alimento, os alimentos, na verdade, porque como vocês sabem, antigamente não tinha essas tecnologias, não tinha freezer, não tinha geladeira. Então, as pessoas usavam dos condimentos e das especiarias para conservarem alimentos. E foi nessa busca por um caminho mais curto para chegarem às Índias que o rei de Portugal, Dom Manuel I, organizou, essa frota com 13 embarcações. E a pessoa responsável por essas 3 embarcações e por toda essa navegação foi Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, ele foi o comandante de toda essa navegação. E o que era que ele pretendia fazer para chegar mais rápido às Índias? Ele pretendia, contornar, fazer aí uma volta na África e assim chegar mais rápido às Índias. Porém, pessoal, como conta a história, não se sabe muito bem o que aconteceu. Mas alguns historiadores contam que Pedro Álvares Cabral fez aí um desvio muito grande na sua rota programada, desviou a rota que ele havia programado com Dom Manuel I e assim, desviando dessa rota, ele encontrou esse território que hoje nós chamamos de Brasil. E assim, em 22 de abril de 1500, a frota com 13 navios chegou ao litoral brasileiro. Aí vocês podem me perguntar, tia, que imagine o susto daqueles nativos que nunca tinham visto pessoas diferentes. Do nada, vem 13 embarcações que eles nem sabiam que eram embarcações, com várias pessoas desconhecidas, se vestindo de forma diferente do que eles se vestiam. Então, o primeiro contato com esses nativos, o primeiro contato dos portugueses com esses nativos foi no sul do atual estado da Bahia, na cidade que hoje é chamada de Porto Seguro, tá certo? Os portugueses
quando encontraram esses nativos, o que foi que eles pensaram? Pedro Álvares Cabral pensou que tinha chegado às Índias. Então ele nomeou esses nativos de índios por esse engano, por esse leve engano. Não se sabe se é engano, por quê? Não se sabe se Pedro Álvares Cabral realmente não tinha esse desejo de encontrar novas terras e não as Índias, já que ele desviou da sua rota programada. Então, quando os portugueses encontraram esses nativos, chamaram eles de índios, por pensarem, como diz a história, que tinham chegado às Índias. Então, é nesse ponto da história que existem algumas controvérsias. Alguns historiadores contam de uma forma, alguns historiadores contam de outra forma, que foi como ocorreu o primeiro contato dos portugueses com esses nativos, né? Alguns historiadores contam que esse primeiro encontro de índios com portugueses foi pacífico, foi tranquilo, mas não se sabe ao certo se isso realmente aconteceu. Nós temos aí essa pintura que retrata de uma forma, bem artística, o primeiro encontro dos nativos com os portugueses. E foi de acordo com documentos históricos que nós vamos ver nas próximas aulas que essa pintura ela foi criada artisticamente. Mas, segundo a história, segundo fatos históricos, foi assim. Foi um encontro mais tranquilo. De fato, eu acredito, minha humilde opinião é que realmente foi tranquila. Porque imagina aí a surpresa dos índios ao verem esse pessoal que jamais tinha sido visto, por eles. Então eu acredito que eles ficaram assustados, eles ficaram com medo, mas não se sabe, tá certo, pessoal? Não se tem 100% de certeza que esse primeiro encontro com os nativos foi 100% pacífico, mas a maioria dos historiadores contam que o encontro foi pacífico, tá bom? Foi pacífico, foi de paz, foi calmo e foi tranquilo. E aqui nesse ponto da história do nosso país, que nós vamos parar por hoje, tá, pessoal? Degrauzinho por degrauzinho, nós vamos assim aprendendo em cada aula um pouquinho sobre o nosso país. É aqui nesse ponto da história que nós vamos parar para realizar algumas reflexões em forma de atividades, de revisão, tá certo? E discussão também em sala de aula, que nós vamos dar uma pausa na nossa história de hoje. Mas nós voltamos na próxima semana, tá? Com mais histórias, com a continuação da história da origem, do surgimento do nosso território, ou seja, do nosso país, que hoje nós chamamos de Brasil. Então eu espero que essa aula tenha sido bem interessante, que tenha acrescentado muito ao conhecimento de vocês, e é assim que me despeço de vocês hoje. Então desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!